Sintetizando, com Alê Moreno. Olá, este é o Sintetizando, o programa de podcast aqui da Síntese. Eu sou Alê Moreno e estaremos juntos para mais uma conversa incrível, surreal. Antes de começarmos esse bate-papo, sigam a gente no YouTube Síntese DH e também no Instagram Síntese_Educacão. Para a conversa de hoje, eu trago um velho amigo ou um amigo velho, não sei explicar direito ainda a ordem, só sei que quando eu o conheci, era um rapazote, um menininho, jovem da periferia. E Marcos Alberto da Silva Pinto já era um senhor na meia-idade. Meu caro Marcos, quem é você, meu amado? Quem sou eu, já vou falar, mas vou falar primeiro de você. Você é um mentiroso, porque quando eu era jovem, você já era um homem mais maduro, né? Então é o contrário, eu sou mais jovem. Mas além disso, né, além de ser jovem e de continuar jovem, eu sou psicólogo há 30 anos, ou seja, me formei muito jovem. Eu sou um estudioso da abordagem centrada na pessoa há 35 anos, desde a época da faculdade, desde o primeiro ano de faculdade. Eu sou psicoterapeuta, facilitador de grupos e eu ministro cursos e palestras a respeito da abordagem quando me convidam por todo o Brasil, né? E eu tenho um instituto, um centro de estudo chamado Encontro ACP, onde também ofereço cursos e eventos relacionados sempre à abordagem centrada na pessoa. Então, profissionalmente, este sou eu. Eu sou mais do que isso. Se eu ficar falando quem sou eu, vou ficar um tempão, né? Porque todo mundo é um monte de coisa, né? E eu também. Enfim. Ô Marcos, como que a ACP entrou na sua vida? Em que momento que você olhou para ela e falou assim, opa, acho que esse aqui é um lugar que tem a ver comigo? A ACP entrou na minha vida em 85, como eu mencionei agora há pouco aqui. Eu entrei na faculdade de psicologia nesse mesmo ano, em 85, e eu tive um modelo de aula de um professor que nem era dessa abordagem, era um professor de uma outra abordagem chamada Gestalt Terapia, mas o modelo que ele dava, que ele oferecia às aulas, me chamou muito a atenção. E mais tarde eu fui descobrir que era a abordagem, me chamou bem a atenção, e aí eu me lembro que pedi alguma referência daquele modelo de aula, né, onde eu podia encontrar, onde eu podia saber qual era a base daquele modelo de aula. Ele me indicou um livro chamado Liberdade para Aprender, que é um livro de educação, né, que quem escreve é o Carl Rogers. E aí, depois desse modelo de aula de 85, quando eu li também me identifiquei muito com aquele jeitão, e de 85 para cá eu não parei mais de estudar a abordagem centrada na pessoa. Ô Marcos, como eu lembro que você já me contou sobre essa aula, não foi esse professor que fazia uma história de vocês definirem regras, foi essa história aí? Isso, essa história mesmo. Quando ele entrou na minha, bom, todo mundo era novo, né, jovem, a maioria das pessoas da minha sala eram bem novinhas, então, e ele entrou no primeiro dia de aula, ele ofereceu pra gente, a gente fez círculo, né, que psicólogo tem meio que esse jeitão de tudo a gente faz círculo, a gente fez um círculo e ele falou assim, ó, hoje é o único dia, ele se apresentou e falou, hoje é o único dia que eu vou determinar o que vai acontecer aqui. Depois disso eu já não sei mais. E aí ele pediu para a gente começar a falar tudo que a gente não gostaria que tivesse naquela aula. Aí ele falou, e eu vou anotar na lousa. E aí vai ser um caderno de regras, é um caderno que a gente vai seguir, vai ser o nosso manual aqui. A única coisa que eu vou combinar com vocês é que a última coisa quem vai colocar sou eu, o que eu vou colocar é que isso não pode ser alterado até o final do ano. Então pensem bem no que vocês vão colocar aí. E aí todo mundo ficou feliz da vida, tipo, eu, por exemplo, insuportavelmente já cansado da escola, do ensino médio, né, que naquela época falava colegial, então meio que, nossa, é a aula que eu pedi a Deus, né? Então, todo mundo lá sugeriu várias coisas lá para não ter, ou para ser, ou como queria que fosse, ou não fosse a aula.
Eu mesmo sugeri várias lá. Então o pessoal falava assim, por exemplo, eu quero que o professor não conduza a aula, quem decide é o estudante. Aí ele anotava lá. Aí não tem avaliação. Aí o professor anotava lá. Então, um monte de coisa. E ele falava para a gente assim, pensem bem no tipo de aula que vocês querem, porque o último item sou eu que vou colocar, que não pode ter nenhuma alteração até o final do ano. Aí pensem bem, né? Aí a gente, enfim, colocou um monte de coisa. Aí quando chegou na aula, todo mundo feliz da vida, chegou na última aula, chegou na aula seguinte, o professor sentou lá no famoso círculo que a gente fazia, e ele ficou lá quieto na dele, né? E a gente falava assim, aí todo mundo meio conversando, aí um cutucou o outro, falou, putz, o professor chegou, o professor tá lá esperando a gente ficar em silêncio, né, tal. E aí todo mundo ficou em silêncio, e ele continuou em silêncio, e aí a gente começou a se cutucar e, pessoal, será que não vai dar aula? Não sei o quê. Até que alguém teve coragem, levantou a mão e falou, professor, você não vai dar aula? E ele falou, já estou dando, o que vocês querem que eu fale? E a gente fala, sei lá, você que sabe, você que é o professor. Aí ele falava, item 18. Quem dá o tema da aula é o estudante. A gente, vamos tirar o item 18, então. E ele falava, não, vai tirar não, o item 52, este manual não será alterado até o final do ano. E a gente passou acho que 6 meses brigando entre a gente, brigando com ele, porque ele dizia assim, você não quer que eu dê aula mais, eu não vou alterar, ele dizia, então você não quer mais que eu dê, a chance de não ser desse jeito é você me tirar da sala, então você faz aí não gostou, faz um abaixo assinado, leva para a coordenação, não quero mais que o professor dê aula aqui, e eu me demito, tudo bem. Então a gente ficou meses brigando, e aí vamos tirar o professor, não vamos tirar o professor, aí um fazia uma reunião, outro rasgava o papel do abaixo-assinado, ficou aquela bagunça durante 6 meses, até que a gente começou a se auto-organizar, e aí alguém, não sei quem foi, sugeriu lá para ele, escuta, fulano, tem algum fundamento isso que você está fazendo? Alguém perguntou, e aí ele falou, quem quiser entender melhor, tem um livro aqui chamado Liberdade para Aprender. Foi aí que eu fui procurar o livro e li o Liberdade para Aprender. E a partir disso o pessoal começou, mas e se você sugerisse, e se a gente quiser trazer abordagens psicológicas para a gente descobrir como elas funcionam? Aí ele fala, conheço várias abordagens, posso sugerir algumas aí. Aí, e se ao invés da gente só ler, se você trouxesse algum profissional dessa abordagem para a gente conhecer? Aí ele falava, conheço vários. Aí a gente falava, e se você desse um texto para quando a pessoa viesse, a gente soubesse como funciona para discutir com ele? Eu posso indicar textos. E aí a gente foi se auto-organizando, organizando as datas, e foi uma experiência maravilhosa, não só porque em função do que a gente havia sugerido, mas sobretudo pela maneira como se desenvolveu aquele momento, né? E aí eu podia, acho que, aprender por mim mesmo a partir dessa experiência, que eu sou capaz de criar e que eu posso questionar, e que eu não preciso aprender as coisas goela abaixo como eu havia aprendido a vida inteira. Algumas coisas desse professor eu não faria, né? Como alguém que tem a CP como referência, porque ele era meio durão, ele tipo, não volto atrás, né? Porque tinha a ver com o estilo dele, tinha a ver com a abordagem que ele tinha como referência. Mas a base de tudo aquilo foi o mais próximo que eu tive como estudante naquilo que eu entendo como educação ou como aprendizagem centrada na pessoa ou no estudante. Essa pergunta que eu ia fazer para você já adiantou, que assim, se você fosse esse professor, o que você faria diferente? Mas tem alguma coisa que você falou, você já facilita um monte de grupos, alguma coisa você acha que é essencial para fortalecer essa liberdade para aprender, que você não reconheceu nele, mas que você faria? Eu tenho o hábito, porque assim, talvez pelo estilo dele, pela abordagem que ele trabalhava, então ele era uma pessoa muito enfática, assim. Então, assim, pensem bem porque eu não volto atrás. E na minha visão, se a perspectiva centrada na pessoa, eu posso voltar atrás, eu posso criar e ir na direção do grupo, independente das escolhas que o grupo faça. Então, eu posso ir para frente, eu posso ir para trás, eu posso ir para onde o grupo
desejar que eu vá, porque o que eu quero mesmo é ir na direção do desejo, do interesse das pessoas. Para mim foi maravilhosa a experiência. A única coisa que eu não faria é que eu sinto que esse desenvolvimento se deu meio a forceps, assim, foi meio ou vai ou racha, né? E sobre a minha visão da abordagem, não existe ou vai ou racha, né? Vai do jeito que você quiser, no ritmo que você quiser, na hora que você quiser, e eu sou seu parceiro de caminhada, e se você quiser parar aqui para descansar, tudo bem, se você quiser voltar atrás, eu volto também, e para que você possa ir adiante quando você se sentir confiante para poder caminhar adiante. Eu acho que essa é a diferença. Eu acho que até olhando para a tendência atualizante, né, Marcos? Porque se de fato acredita nisso, tendência atualizante, não tem como escrever em pedra e parou lá, né? Porque o grupo já não era mais o mesmo, no dia seguinte já não era mais o mesmo, na aula seguinte, tanto que o grupo começa a se questionar, na minha visão, acho que tem esse lugar para olhar, né? Não sei se faz sentido o que eu estou trazendo. Eu acho isso, e se eu creio no potencial do outro através da tendência atualizante, e eu creio, então eu entendo sempre que a maior pista, assim, a maior pista para que eu possa seguir, né, é a que a pessoa me oferece, e não aquela que eu acho que seja melhor para a pessoa. Porque eu sei que se ela quer ir em frente, ela tem os motivos dela para querer. E se ela quiser voltar, ela tem os motivos dela para voltar. E se ela quiser ir para um lado ou para o outro, ela tem os seus próprios motivos. E eu quero aceitar esses motivos da pessoa, ainda que eu não saiba quais sejam, porque eu entendo que ela tem esse potencial e que ela tem essa sabedoria, e quanto mais eu tiver vontade de ser um companheiro dessa jornada, sem tentar entender o porquê ou sem tentar julgar, eu ganho a chance de ser um parceiro, e eu entendo que sendo parceiro nessa relação eu posso ser mais efetivo na facilitação de ajuda dela. Ouvindo você, ficou aqui uma coisa que eu escuto muito, com muita frequência no mundo que eu estou, no mundo corporativo, no mundo da educação, é que quando se fala da abordagem, é a história assim, a primeira pergunta que eu escuto normalmente é assim, sem regra, vale tudo, é a história do laissez-faire, assim, pode qualquer coisa. E não é, né? Eu queria te ouvir com relação a isso, essa percepção errônea da história do sem regra e que vale tudo. Então, eu acho que a abordagem centrada é em função desse jeito que a gente tem de confiar profundamente no potencial do outro, de entender que as alternativas acontecem melhores quando elas acontecem através da liberdade, que é uma convicção muito oposta àquela que a gente tem vivido, né? Acho que ao longo da vida e, enfim, e nesse momento específico acho que tá ainda mais forte essa anti-liberdade, né? Eu acho que em função disso, né, da gente valorizar a liberdade ao extremo, eu acho que se dá margem para muitas distorções com relação à abordagem centrada na pessoa. Enfim, tem dezenas de distorções que dá para a gente conversar aqui 3 horas seguidas só se falando das distorções. Mas uma delas é essa que você citou aqui, né, e que eu acho que é uma distorção que é muito prejudicial para a abordagem, né, para o pessoal que fala mal da abordagem, né. É uma distorção que faz muito mal para quem trabalha com abordagem, que é que, em função, se a gente valoriza a liberdade, então na abordagem centrada na pessoa vale qualquer coisa. E ao contrário, eu não vejo isso. Eu vejo assim, a abordagem centrada na pessoa, ela preza de uma forma profunda o poder da liberdade. Mas quando a gente fala de liberdade, a gente fala a partir de uma visão de mundo e a partir de algumas posturas. Então, eu como facilitador, eu sou livre para ser do meu jeito. Mas tem muita confusão que fala assim, então é só ser do seu jeito e pronto. E não é só ser do meu jeito e pronto. É ser do meu jeito embasado na teoria que eu entendo como sendo fundamental para facilitar as relações humanas. Então, por isso que na minha visão, né, quer dizer, quando se fala do seu jeito, é embasado em alguma coisa, é embasado na nossa visão de mundo e nas nossas atitudes facilitadoras. E a partir disso, então, eu devo apresentá-las do meu jeito, porque a abordagem, ela não é uma técnica,
ela é um jeito de ser. Se eu oferecer essas atitudes de uma maneira que não combine com o meu jeito de ser, eu estou oferecendo de forma técnica. E se virou técnica, deixou de ser ACP, porque a ACP não é técnica, a abordagem é um jeito de ser. Mas é sempre embasado a partir do nosso referencial teórico. Então, não é simplesmente eu sou eu mesmo e que se dane. Eu sou eu mesmo a partir deste referencial. Eu acho que essa é a confusão. Então, mas a confusão, será que não parte justamente quando se fala jeito de ser, fica com essa perspectiva que jeito de ser é muito solto. Obviamente você está se apoiando nas questões que o Roger escreveu, mas para quem nunca olhou, nunca viu, fala assim, mas é um jeito de ser, então cada um é do seu jeito. Do seu jeito, eu posso, inclusive, abusar, né, dessa questão da liberdade, não sei se essa é a melhor palavra, de abusar, mas de confundir liberdade com libertinagem, ou de liberdade com até abuso de poder, porque afinal eu posso tudo, então eu vou mandar inclusive no outro. E aí que talvez eu escute sempre assim, mas não tem como transformar isso numa caixinha. É uma constância, né? Você deve escutar isso também. Não tem um passo a passo, não facilitaria a nossa vida se tivesse um passo a passo. E não tem, né, Marcos? É baseado nas posturas facilitadoras que o Rogers traz, que a gente alicerça esse jeito de ser. Porque a abordagem centrada, na minha opinião, ela vai na contramão de tudo que a gente está acostumado a ver, a viver. Então, me dá a impressão assim, quando alguém me diz, aí eu talvez esteja julgando e vou julgar e tudo bem. Mas quando alguém fala assim, não, tem uma caixinha, né, um passo a passo, me dá a impressão que é uma tentativa de reproduzir o que já existe. Porque então, assim, pegar um troço que é totalmente diferente do que já existe e vou me enquadrar naquilo que já existe para ficar mais fácil para todo mundo. Então, eu posso, e assim, quando você fala, mas será que não vira essa confusão em função de se falar do jeito de ser? Agora, eu posso fragmentar isso que está falando e só pegar a expressão um jeito de ser, que inclusive tem até um livro que o Roger escreveu no final da vida dele com esse título. Aí eu posso pegar só essa expressão e falar, então é só ser um jeito de ser. Mas, eu não disse, você disse agora há pouco também, né? Eu não disse um jeito de ser simplesmente. Eu disse, a partir de um referencial teórico, aí eu posso oferecer através do meu jeito de ser. Porque se eu oferecer através do jeito de ser de outra pessoa, eu deixo de ser quem eu sou. Então, eu acho que essa é a diferença. Mas se eu quiser olhar a coisa fragmentada, eu falo, eu só pego a expressão um jeito de ser e ignoro a parte um jeito de ser a partir de uma fundamentação teórica, de uma visão de mundo, de algumas atitudes que eu entendo que sejam fundamentais na facilitação das relações humanas. Quando você olha para tudo que o Rogers escreveu e as posturas, todas essas questões que ele traz, e obviamente ele deixou a obra dele aberta, né, que eu entendo, né, até respeitando a própria tendência atualizante. Tem algum ponto que você olha que você fala assim, que você atualizaria na obra dele, que você traria como um ponto a mais no mundo que a gente vive hoje, que é uma complexidade diferente do mundo que o Rogers viveu, ou não? Então, eu acho, assim, tem muitas pessoas que veem diferente do que eu vou falar, pessoas que trabalham com abordagem também, que enxergam diferente disso e acham que essas atitudes não são suficientes. Para mim, são suficientes. O que eu gosto, né, e o próprio Rogers mencionou aí, um dos favores dele era de que a abordagem ficasse naquilo que ele disse, né? Tem um texto que eu cito muitas vezes quando eu falo da CP por aí, um texto chamado A Trampa dos Rogerianos, que é de um mexicano, chamado Juan Lafarga, que ele fala. O Rogers dizia, né? Primeiro ele falava assim, eu tenho pavor que a abordagem centrada vire uma psicanálise humanista, no sentido de que aquilo que eu disse virou regra, é isso e pronto. Ele fala, porque tudo que eu disse na vida teve o frescor das hipóteses. Então, o Rogers, ele sempre, através da própria literatura, né, ele sempre fazia um convite para que quem lesse pensasse. Agora, eu entendo, e acho que não foi só o Carl Rogers, né, teve toda uma equipe que trabalhou junto com ele, eu entendo que quando a gente fala dessa nossa visão de mundo e dessas atitudes, para mim elas são suficientes. Eu tenho me dedicado ao longo da vida
de compreender melhor essas atitudes, de reescrever essas atitudes, de repensar essas atitudes, de ressignificar essas atitudes, porque eu entendo que quanto mais, e esse tem sido o meu esforço, acho que ao longo da vida, quanto mais incorporado eu tiver isso de mim, quanto mais eu tiver aprimorado nelas, mais condições eu tenho de me oferecer de maneira inteira para o outro. Então eu acho que isso sim a gente pode caminhar para o lado que a gente quiser. Né? Quer dizer, porque em função de cada pessoa ser diferente e de ter a sua chance de evoluir a abordagem do seu jeito. O meu jeito de evoluir a abordagem é refletir a partir dessas atitudes e me dedicar a como é que eu posso oferecê-las em qualquer ambiente. Por exemplo, eu tenho me dedicado a escrever ou a organizar livros, até lancei faz pouco tempo aí que eu fui organizador, para falar de assuntos que não são falados na abordagem centrada. Então, eu mesmo escrevi um texto sobre orientação vocacional, que eu dou esse nome no título para dizer que eu não concordo com esse nome. Né? Então, eu dou esse nome para depois dizer que é um nome que para mim não se aplica à abordagem. Então, eu me dediquei a como é que a abordagem centrada na pessoa pode contribuir com este tema. E convidei outras pessoas para falarem como é que essas pessoas podem contribuir com o olhar centrado na pessoa a partir de um determinado tema. Mas, para mim, essas condições facilitadoras são suficientes. Eu não tenho desejo de inventar uma quarta, enfim, porque eu não vejo o porquê disso. Eu fiquei curioso agora com a história da orientação vocacional. Conta para mim, dá um spoiler aí do seu... Depois você fala do livro, inclusive, mas eu queria saber o que trata esse capítulo e esse seu contraponto com essa palavra que também eu não curto não, porque eu fico pensando que vocação parece que é alguém que está te falando, venha para cá, diz aí. Eu nem sou contrário à palavra vocação. Para mim, vocação, tudo bem. O que me incomoda mais nessa expressão é a orientação. Eu não sou capaz de orientar o outro a nada. Né? Então, eu ofereço um outro nome para isso, que é facilitação. Né? Então, eu facilito condições para que o outro perceba em si aquilo que faz sentido para a vida dele, em se tratando de, por exemplo, das suas escolhas profissionais. Então, eu quero ser capaz de facilitar condições para que o outro perceba em si para que caminho ele quer ir na sua vida. Eu conto, né, nesse capítulo que acho que há uns 5 anos, 6, eu montei um projeto para oferecer isso para algumas escolas. E eu lembro que eu pedi para uma psicóloga próxima a mim, uma psicóloga amiga, que é quem coordena meus cursos aqui do Encontra CP, a Vanessa Tobias, eu combinei com ela, e ela entrou em contato com acho que umas 200 escolas na cidade de São Paulo, teve contato e eu mandei na época um e-mail para essas escolas oferecendo esse projeto. E dessas 200 escolas, umas 30 entraram em contato. E eu fui em algumas, ela foi em outras, e dessas 30 que a gente foi oferecer o projeto, nenhuma aceitou, né, o projeto da gente, nenhuma quis. Algumas até mostraram um pouco mais de interesse, mas no final não deu certo com nenhuma das escolas. O texto, aliás, que eu escrevo é meio que rebelde, né, com relação a isso. Um desabafo. É um desabafo, né, quer dizer, porque a pergunta clássica que o pessoal fazia era uma coisa que você disse agora há pouco aí. Qual é o passo a passo? Quais são as técnicas? Quais são as regras? Mas não sei o quê. Então, eu falava, não, e aí eu apresentava um modelo que, para mim, é o óbvio, né? Eu não consigo enxergar uma tentativa de ajudar o outro a se perceber que não seja através dessa liberdade que a gente está falando. Mas as escolas dizem, mas que teste você vai aplicar? Mas quais são as técnicas? E como eu dizia, não tem. Aí o pessoal, então não está querendo uma coisa mais efetiva, né? No sentido para dizer para o pai ou para a mãe ou para o estudante, ele pode ser engenheiro. E eu não vou dizer para alguém se ele pode ser engenheiro. Ele pode ser o que ele quiser, porque a pessoa é livre para ser. Mas eu não vou dizer para uma pessoa o que ela tem que ser profissionalmente, porque eu não sei.
E porque eu não acredito nesse tipo de ajuda que seja de fora para dentro. Então, a minha proposta ali, quando eu falo isso no livro, é mais ser um facilitador do processo do outro, para o outro perceber em si qual é o seu desejo, por exemplo, de caminhar profissionalmente falando. Porque eu tenho a convicção que quando o outro ganha a chance de ser ele mesmo e de se perceber melhor, não tem como dar errado, porque foi ele quem criou aquilo. E não foi de fora para dentro, foi de dentro para fora. E é quando é de dentro para fora que as coisas, na minha experiência pelo menos, eu vejo isso. Quando a coisa é de dentro para fora, é que as coisas funcionam melhor, porque elas ganham um sentido que quando é de fora para dentro não tem. Ô, Marcos, eu estou me relacionando muito com escola, com educação, e para mim faz tanto sentido o que você fala de pensar essa facilitação desses estudantes. É um absurdo as escolas fecharem os olhos para isso, mas eu acho que tem uma influência ainda gigante das famílias, porque está um sistema muito louco, né? Um sistema que fica cobrando prova, Enem, vestibular, nota, e não olha de fato para o que mais interessa, que é a pessoa, suas vontades, seus desejos, suas angústias, seus medos. E aí faz, por exemplo, feira de profissões, você deve ter visto, vai lá um cara falar sobre arquitetura, outro falar sobre medicina, e aí a pessoa vê meia dúzia de palestras, e depois talvez um cara que fale super bem sobre arquitetura, ele influencia um monte de gente a escolher arquitetura por causa da fala daquele cara, mas também não relação, talvez não tenha relação nenhuma comigo, do meu jeito de ser, né? E isso, a merda, vou usar essa palavra, a merda é que isso vai para o mundo do trabalho também, porque as empresas pedem orientação para profissionais, teoricamente, maduros, formados, assim, oriente as pessoas para fazer um curso, oriente não sei o que lá. Então, essa palavra orientação continua habitando esse ambiente do trabalho depois, e eu acho que... E aí ficou uma esquizofrenia, não sei nem se é boa essa palavra, mas do tipo, eu quero que você oriente, mas eu também quero que essa pessoa seja autônoma, protagonista, tem espírito de dono, se coloque à frente de projetos. Mas, por outro lado, eu quero orientar ele e colocar ele num trilho, sabe? Fechar ele numa casinha, encher ele de teste e falar que ele é alguma coisa baseada naquele teste. E aí peço que ele seja criativo, mas ele não pode nem olhar para ele, não pode ousar. Fica uma maluquice o tempo todo, que nasce na escola. Então, mas eu acho que deve ter escola, não é possível que não tenha, né? Encontrar uma janela de um lugar que não pense por essa perspectiva. Eu acho que tem algumas escolas, muito raramente falando, que tem um pouco mais de abertura, né? Agora, dentro de um modelo centrado no estudante, eu até ouvi falar há um tempo que parece que tem uma em Brasília que está começando, mas aqui no Brasil não tem, né? Acho que a mais próxima que a gente tem aqui é no Chile. Porque é uma proposta muito difícil mesmo, né? Eu imagino, porque é muito mais fácil, do jeito que a gente vive, ter um modelo pré-fabricado e você se enquadra nele e pronto, e se você não se enquadrar nele, você vai ser visto como com 1 bilhão de rótulos e como uma pessoa problemática, e aí pronto, está resolvido, você é problemático, você não está dentro porque você não se encaixa, porque você é problemático. E muitas vezes eu acho que a gente joga no lixo, socialmente falando, as pessoas mais criativas, né? Porque quem é muito criativo não se adapta à escola. Sabe que eu fiquei pensando, ainda falando disso e de aprendizagem significativa, né, que é onde a abordagem, né, se embasa com relação à educação, eu fiquei lembrando que quando eu era moleque, o meu avô, ele gostava muito de violão, só que ele não teve a oportunidade de aprender porque ele veio de uma família muito humilde, não sei o quê, mas ele adorava. E eu lembro que ele falava para mim, Marcos, por que você não aprende violão? E aí eu fui fazer violão para agradar meu avô, porque eu gostava do meu avô e meu avô tinha o sonho de tocar e não pôde, e aí também, agora falando isso assim, não pôde, mas agora ele podia, né? Ele já tinha uma certa idade, mas podia, mas enfim, acho que em função desse modelo que a gente tem, nem passa pela cabeça, né? Tipo, eu tenho sei lá que idade, então eu não posso aprender violão, então eu queria que meu neto aprendesse. E eu fui aprender violão em função desse desejo do meu avô e para ele ficar feliz, eu quis agradar. E eu nem queria aprender, que eu ia na aula de violão, uma vez por semana, eu tinha acho que uns 12 anos, e era uma tortura eu estudar violão. Porque eu ia e era uma... Então eu lembro que toda vez
E o professor também não me aguentava mais, porque ele via que eu estava ali com uma péssima vontade. Então era assim, eu não lembro que dia era, mas naquele dia da semana na escola eu já sempre estava passada mal, básica, né? Aí a escola ligava para me buscar e eu ficava meio doente, e não ficava mentindo que eu estava doente, ficava meio me sentindo mal mesmo. E aí eu ficava em casa e faltava no violão. Quando eu ia no violão, eu tinha dor de barriga e falava para o professor João, posso ir ao banheiro? Então eu ficava 80% do tempo no banheiro para não ter que estudar violão. E ele passava aquelas músicas que eu nem estava afim de aprender também, então era muito chato. E aí, ou então o professor até já, tipo, isso ele fez de bom, ele já me liberava. Ele tinha um filho meio que da minha idade, então eu ficava na horário de violão, eu ficava jogando bola com o filho dele, e aí o professor ia dormir, sei lá o que ele ia fazer. Eu não aprendia violão, porque eu queria aprender para agradar meu avô. O professor me oferecia as músicas que ele gostava e que era do tempo dele, né, e não do que eu queria aprender, porque eu nem sabia o que eu queria aprender, e ele também nem me perguntou, já era tudo feito ao contrário. Então eu não aprendi a tocar violão com ele. Aí eu lembrei que uma vez, eu já tinha, aí eu saí, né, da aula, eu fiquei acho que sei lá quanto tempo, eu fiquei acho que um ano, porque eu forcei a barra para ficar, porque eu queria que meu avô ficasse feliz, enfim. E eu lembrei que quando eu tinha acho que uns 17 anos, 16, 17 anos, eu fui num churrasco, numa festa, e tinha um cara tocando violão, e todo mundo em volta, cantando, na maior alegria, e aquela coisa, e eu falei, caramba, é legal tocar violão. Aí eu lembro que eu cheguei em casa, peguei lá o violão velho que estava aposentado, e desaposentei ele, e comecei a tentar tocar sozinho. E aí eu aprendi a tocar sozinho, eu até brinco assim, porque eu toco 3 posições, né? Eu sou famoso no meio da abordagem, que todo mundo, nos eventos tal, pessoal, todo mundo sabe que eu só toco 3 posições. Eu toco 780 mil músicas com as mesmas 3 posições. Sai todo igual, tocado, mas para cantar cabe tudo. Mas para o que eu preciso é legal, porque o pessoal fica... Eu toco para o pessoal ficar em volta, para a gente dar risada, para a gente cantar, para eu falar bobagem, que pode falar, para as pessoas rirem. Então, para o que eu queria aprender, eu aprendi. Só que eu aprendi quando teve sentido para a minha vida aprender. E não quando eu me obriguei a aprender para que meu avô ficasse feliz com a minha aprendizagem. Eu acho que isso demonstra bem como as coisas funcionam, né? Quando eu tenho desejo, eu aprendo. Quando eu não tenho desejo, eu finjo que aprendo. Ô Marcos, para começar... Bom, primeiro dizer que você toca muito essas 3 posições, são incríveis, qualquer música, de Beethoven a Belchior, passando por Secos e Molhados, aí vamos. E às vezes tem um Sidney Magal no meio, né? Você arrasa. Qualquer música deste ou de outros planetas, se tiver outro planeta e algum outro tipo de música, eu consigo tocar. Ouvindo você, eu fico pensando uma coisa que, não sei se isso é uma confusão, se é fato, a história que a ACP é não diretiva. O que o Rogers falava sobre isso? Então, eu não gosto da expressão não diretiva, né? Tem muita gente que usa, tem até livro que o pessoal fala, né, com título não diretivo, né? E não é um crime, aliás, não sei o que é um crime, né, em se tratando de abordagem. Mas tem muita gente que usa a expressão não diretiva e tudo bem para mim. Agora, estou falando de mim, né? Óbvio, eu quem estou falando, então estou falando da minha visão disso. E para me embasar, né, nessa sua pergunta, eu vou retomar lá o Carl Rogers lá. O Rogers, ele parou de usar a expressão não diretiva. Acho que no final dos anos 50 ele já não usava mais. E o porquê, né, que ele usa. Ele mesmo explica isso. Tem um livro chamado Psicologia Humanista, entrevista com Murphy, Maslow e Rogers, né? E nessa entrevista, ele fala em outros lugares também, mas nessa entrevista eu acho bem legal, nesse livro, porque ele explica o porquê que ele parou de usar a expressão não diretiva, né? Ele diz assim, eu não sei se fui eu quem criou a expressão não diretiva, mas se fui eu queria pedir desculpas. Ele diz assim, porque quando eu usava a expressão não diretiva, eu queria dizer que o poder, porque o início da abordagem foi através da psicoterapia, né? Mas depois é que o Rogers e o pessoal que estudou lá com ele, que pesquisou, que percebeu que ela podia ser utilizada em qualquer relacionamento humano. Mas então vou voltar aqui para a história. Ele fala assim, quando eu usava essa expressão, na época da psicoterapia, era para dizer que quem dirigia o ambiente psicoterápico era a pessoa que buscava ajuda e não o facilitador.
Então, eles usavam a expressão não diretiva para se contrapor às abordagens que existiam na época, que diziam que o poder da relação estava na mão do psicólogo, né? do facilitador. E ele dizia, não, o poder da relação está na mão de quem busca ajuda, eu só sou um companheiro. Quem dirige é o outro. Então, ele dizia não diretividade sob essa perspectiva de que quem está no controle é o outro, eu só sou um companheiro dessa jornada. Então, por isso que não diretivo, é o outro que dirige. Só que o Rogers fala assim, só que a expressão não diretiva foi minha numa conotação tão oposta àquela que eu disse, porque o não diretivo acabou virando algo como se o facilitador não pudesse se expressar. E aí, na minha cabeça, acho que talvez na do Rogers também, mas na minha cabeça, virou uma omissão. Então, qualquer coisa que eu fizesse na relação, ou qualquer atitude que eu tivesse, eu estaria sendo diretivo. E aí me dá a impressão que, em função dessa confusão, o Rogers parou de usar a expressão não diretividade. Se a gente pegar na origem, na intenção original disso, eu concordo com a não diretividade. Quem dirige a relação é quem busca ajuda. Se eu sou um facilitador, eu sou um companheiro, quem dirige é o outro. Agora, ao mesmo tempo, então vou usar essa expressão não diretiva com essa conotação aí, a primeira, de quem está no controle é o outro. Eu sou um companheiro do controle do outro. Sobre esse aspecto eu concordo. Agora, ao mesmo tempo que eu sou não diretivo, a partir dessa visão, na minha visão de apresentar a pessoa, eu não sou diretivo, mas eu sou direto. Porque quando eu tenho algo para dizer, eu digo. Quando eu tenho algo para fazer, eu faço. Porque eu não me omito na relação, porque eu existo na relação. E se eu estou falando de uma relação de pessoa para pessoa, de uma relação autêntica, não faz sentido eu fingir que não existo. Sobre essa primeira visão de não diretividade, né? Que é essa que eu concordo. Então, embora não diretivo, eu sou direto. E tem muita diferença entre eu poder ser direto para ser o mesmo e querer assumir o controle da relação. Eu não quero assumir o controle da relação, mas como parte da relação, eu posso me expor e posso me posicionar. É assim que eu vejo. É que você não está ausente no processo. É o que eu estou entendendo. Porque se eu estiver ausente no processo, eu não estou no processo. Não estou na relação. Eu não estou no processo. Eu estou fingindo que estou. E se eu estou fingindo que estou, eu não estou. Como eu quero estar e eu existo, eu posso ser quem eu sou. Mas, de novo, ser quem eu sou a partir dessa fundamentação teórica, e não simplesmente ser quem eu sou e tudo bem. E é muito bom isso que você fala, porque eu participo de algumas coisas aqui interno na síntese, e às vezes essa conversa surge do tipo, eu não posso falar nada do que eu estou sentindo, do que eu estou percebendo. Eu falei, não, mas você não é ausente do processo, você faz parte dele. Facilitador não é assim, está na sua mão e eu estou fora. Não, você está junto, né? E participa, e atua, e se posiciona também, porque você é vivo nessa relação. Tô louco? É isso mesmo? Esse é o mito da não diretividade, né? Que acha que por isso que o Rogers abandonou. Porque aí virou essa confusão de que se eu sou não diretivo, eu não posso existir na relação e qualquer coisa que eu faça, eu vou influenciar o outro. E sobre esse aspecto, quem acho que contribui muito com isso é a Maria Bowen, que é uma brasileira que foi estudar com o Rogers nos anos 60 e ficou por lá até a morte dela. Em 94 ela morreu, que a Maria Bowen fala assim, né, da confusão que tem, a não diretividade virou uma omissão. Então, né, e ela fala assim, e é um paradoxo, é uma contradição na abordagem que a pessoa ela fala, porque assim, ao mesmo tempo a gente diz que confia no potencial do outro, mas se eu falar alguma coisa que não faça sentido para o outro, eu acabei com a vida do outro. Ela fala, então se eu acho que eu tenho o poder de acabar com a vida do outro por causa de uma frase, então eu não confio no potencial do outro. Porque se eu confio no potencial do outro, eu sei que se eu for eu mesmo na relação e o outro não enxergar sentido nisso, ele vai saber selecionar o que faz sentido ou o que não faz sentido para a vida dele. Porque eu existo e eu confio no potencial do outro. E a melhor maneira de eu poder de fato, né, confiar no potencial do outro é sendo eu mesmo na relação. Mas vou repetir aqui, sendo eu mesmo na relação com este embasamento teórico, e não ser eu mesmo na relação simplesmente, porque aí vira aquele tal do laissez-faire que você mencionou aqui, e que eu acho que muitas vezes acaba se virando essa confusão, né? Ô Marcos, para a gente terminar aqui, eu quero que você faça o merchan do seu livro, onde o encontramos, qual o nome, como ele é,
E depois como as pessoas te encontram, qual o site, me diga aí. Foi o livro o livro foi lançado agora, acho que em agosto agora, 2020, chama Abordagem Centrada na Pessoa e Algumas de Suas Possibilidades. Eu brinco que é um livro, eu brinco, mas é verdade, né? Quer dizer, é um livro só de pessoas queridas. Então, assim, tem gente que estudou comigo, né, que fez curso pelo Encontro ACP, tem gente que facilita módulos dos cursos que o Encontro ACP oferece, e tem pessoas que eu gosto, que eu admiro, que são próximas, enfim. Então eu falo que eu faço, parafraseando lá o Mário Prata é um escritor, ele tem um livro chamado Minhas Mulheres e Meus Homens, que eu gosto muito, que é um livro de histórias e que ele brinca, que é um livro da agenda do telefone dele. Então ele fala, então eu conto histórias sobre as pessoas da minha agenda no telefone. Então tem gente conhecida, gente desconhecida, tem amigo, tem parente. E eu até menciono isso na introdução do livro, né? Que eu parafraseando lá o Mário Prata, enfim. E o meu livro acho que é a mesma coisa, esse que eu organizei. É gente que está na minha agenda do telefone. Então que eu convidei para falar. E eu busquei convidar, né, as pessoas para falarem ou de assuntos que nunca foram falados na abordagem, ou assuntos que foram pouco falados, ou ainda assuntos que já foram falados, mas tentando mostrar uma outra perspectiva a respeito desse mesmo assunto. Então, sob esse aspecto, é nisso que eu gosto de me aprofundar na abordagem, né? A gente tentar enxergar tanto é que o nome, eu ia falar outras possibilidades, tanto é que esse é o nome, né? Abordagem da pessoa e algumas das suas possibilidades. A gente poder explorar essas possibilidades. Então é isso, a Print Editora, só que é um livro que ele só é vendido no site do Encontro ACP. Então, quem tiver interesse em comprar esse livro é pelo site encontracp.com.br. Lá tem tanto este livro quanto Praticando a Abordagem Centrada, que é um outro livro que eu lancei junto com a Esther Carrinho e com a Márcia Tassinari em 2009. Né? Esses dois livros são disponíveis para venda lá. É isso. E se as pessoas quiserem te achar, também é por aí? Pode ser por aí, pode ser pelo Instagram, pelo Encontro ACP, pode ser pelo meu Instagram pessoal, que eu também não sei, acho que é @marcosasp, pode ser por aí, né? Mas pelo site encontracp.com.br, a pessoa tem acesso a mim, se quiser, é tranquilo. Eu sou um cara que eu tenho, assim, eu sou o tipo de pessoa que se alguém me escrever, eu respondo, né? Então, se tiver interesse em falar comigo, é só me escrever, é só me procurar, que me acha fácil, e eu sou esse tipo de pessoa que procura não deixar ninguém sem resposta, né? Ô, Marcos, eu sei que você é um fã de vários cantores dos Beatles, que não é uma banda, obviamente, Belchior, Oswaldo Montenegro. Para terminar esse programa com um cantor, vou falar de um cantor brasileiro, de uma música que te inspira, que conversa com a ACP. Que cantor e que música é essa? Se eu tiver que falar, acho que uma música que eu gosto e que para mim tem muito a ver com a abordagem centrada, é uma música do Belchior chamada Tudo Outra Vez, e que ele fala assim, e eu gosto muito desse trecho, ele fala: ainda sou estudante da vida que eu quero dar. Eu acho que é isso, né? Eu ainda sou estudante da vida que eu quero dar. E quero ser para sempre. Porque se um dia eu deixar de ser estudante da vida que eu quero dar, eu acho que eu vou estar contradizendo o que a gente conversou hoje aqui. Né? Porque a vida é um processo, né? Quer dizer, a vida eu tenho atualização o tempo todo e estou aprendendo. Então eu ainda sou um estudante da vida que eu quero dar. Esse é o Belchior e que eu me identifico com isso. Ô Marcos, eu vou terminar esse podcast com essa música em sua homenagem. Eu quero dizer que eu adorei conversar com você. A gente foi para outros caminhos, né? Isso é bom. Você sabe que eu sou um grande fã e admirador do seu trabalho. Você como pessoa física e jurídica. E é um cara que eu tenho muita admiração. Você influenciou muito a síntese, você sabe disso, para que a síntese se olhasse, se percebesse, se posicionasse hoje como empresa que acredita na abordagem e que defende a abordagem e que leva a abordagem à medida do possível nas relações, na facilitação dos seus processos de aprendizagem. É um desafio tão grande quanto o que você viveu nas escolas, você deve imaginar.
mas eu não vou desistir. Eu sou mega admirador de tudo que você faz e de tudo que você trouxe para cá. E quero te agradecer muito, muito, muito. Para quem gostou do nosso programa, clique, dê um like, compartilhe com seus amigos e com seus colegas, siga a gente no YouTube e siga a gente também no Instagram, síntese_educacão. Muitíssimo obrigado e até o próximo programa. Gente de minha rua, como eu andei distante, quando eu desapareci, ela arranjou com um amante. Minha normalista linda, ainda sou estudante da vida que eu quero dar. Sintetizando com Alê Moreno.